Bem-vindos a mais um Cyber Talks. Vamos falar sobre segurança. A temporada 2024 do Cyber Talks traz Fernando Amorim. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Rafa. Não, Obrigado. bom, é ótimo trazer você pelo primeiro Cyber Talks aqui. A gente sempre tenta, né? Ainda bem que deu certo dessa vez. Deu certo dessa vez. Vamos falar sobre a parte de saúde, né, Fernando? Você tem uma baita experiência nessa área. Eu acho que os dados de saúde são os mais caros, né, no mercado negro. Concordo. E como que você toma conta, né, de toda essa parte, né, não somente de dados sigilosos, né, e confidenciais de pacientes, mas também maquinários, né, como você falou, tudo que fala lá e conecta a TCP é seu. Nem sempre, mas tudo vira seu. Como que você toma conta de tudo isso? Vamos lá, eu acho que o grande desafio de qualquer área hospitalar, acho que principalmente é você saber o assessment que você tem. Então, como você mesmo falou, tudo que é tocável, né? Tudo que está conectado. Então, não é só os IoTs, né? Vai desde o desktop hoje que fala indiretamente com o sistema RP hospitalar, esse tipo de coisa, né? Então, se a gente for falar de dados, acho que a transferência de dados vai desde um equipamento eletromédico, de uma bomba difusora. Então, a gente vê no mercado hoje, olhando na parte de cibersegurança, né? Você vê até dispositivos de bomba difusora sendo atacados, tomógrafos. Então, a gente sabe de alguns hospitais que foram recentemente tiveram alguns problemas, né? Até Brasil recentemente, né? E eu acho que assim a preocupação, acho que principal assim é saber qual é o risco. Acho que é a base, né? Então, uma vez que você sabe, puta, isso aqui está conectado, o que esse dispositivo fala dentro da rede? Então, acho que o maior desafio e o maior conselho que eu dou, e acho que grandes colegas dos hospitais já sabem disso, né? É saber exatamente, poxa, eu tenho um equipamento que faz parte da minha estrutura do hospital, mas ela tá em que nível de segregação, que nível de microsegmentação está trabalhando dentro do hospital. E deveria trabalhar? Ou realmente é porque o fabricante, muitas vezes, e eu vejo que está tendo uma evolução nos últimos 10 anos, a gente vê uma grande evolução de grandes fabricantes, né? Tendo esse olhar de cibersegurança, exatamente porque gera uma indisponibilidade, porque você tem hoje equipamentos muito legados, alguns equipamentos legados, né, microscópios ou até alguns tomógrafos que vêm Windows Embedded ou algum produto embedded muito antigo que não pode receber atualização. Então, quando vem um equipamento para fazer a manutenção, o que é que eles fazem? É uma nova imagem de uma vulnerabilidade existente. Então, existem, obviamente, as manutenções no qual o cara faz um upgrade, mas existe um custo para o hospital. Então a troca do console inteiro, a troca não é só a troca só do software, é a troca praticamente vários componentes, né? E qual é o objetivo do hospital? Gerar recurso quando eu falo na questão de volume de trabalho. Então, assim, depende da imagem, depende desse tipo de coisa. E a gente sabe que a gente tem um fator humano, que hoje é o fundamental e acho que é o que mais pega a Rafa hoje no sentido de abrir essa vulnerabilidade. Então, a gente fala, por exemplo, hoje a gente tem um dispositivo, que é o celular. Então, as pessoas confundem, às vezes, de usar o celular como uma extensão. Porque antigamente a gente falava de USB, né? Hoje o cara tem a nuvem, mas, entre aspas, o cara ainda utiliza algumas coisas para usar o celular como uma extensão de um USB, alguma coisa que ele não tem. Então, tem que ter esse cuidado também. Eu acho que traz isso. E também o próprio prestador de serviço, né? Às vezes o prestador de serviço, ele não está tão preparado com essa visão de segurança. E quando você faz essa divisão dos mundos, né, você fala assim, cara, a nossa maturidade é que você não pode pegar o seu computador, por mais que você seja a empresa responsável, você espetar aqui e eu achar que vai funcionar, e você vai falar, não, cara, não funciona bem assim. Então existe muito de você trabalhar nesse ecossistema, né, e também não aceitar qualquer tipo de equipamento. Então você ter essa configuração de segurança mínima e ao mesmo tempo você entender que assim, cara, se o cara não puder fazer a manutenção do equipamento, o equipamento trabalha, não vai gerar exame, não vai gerar o tratamento necessário. Então você tem que saber trabalhar, saber lidar com cada risco, mas você ter noção do risco. Acho que você tendo pelo menos o mínimo do risco e compartilhar o risco, olha, você vai espetar, tem esse risco, você está de acordo, ter essa conversa acho que é muito importante. Não só com o fabricante, às vezes o fabricante quer conectar remotamente, porque você tem que fazer, mas o cara vai precisar conectar quantas horas? Então você ter essa ideia do ticket de conexão, ter essa visão acho que é muito importante. Acho que isso estou falando do básico, mas você tem outras milhões de entrelinhas, né? Até a questão mesmo, até conversa às vezes, que é a questão do acesso, né? Poxa, às vezes o prestador de serviço, muitas vezes até o time de manutenção, né, deixa uma senha com um privilégio elevado do equipamento, porque é mais fácil. E aí a gente brinca que tudo que até brinca, né, mas a gente fala de uma brincadeira, mas é sério, tudo que é muito fácil é vulnerável. E isso não é só eu que digo, né? Então, tudo que você facilita demais, porque, isso aqui, esse recurso eu consigo desligar o equipamento. Pô, mas
qualquer um poderia desligar o equipamento. Você falando dessa maneira, até me lembra que minha mulher ela passou por uma situação ano passado, no qual ela tinha uma fita, né, um barcode, e desde a temperatura que era medida, tudo era registrado no perfil dela. E isso fez eu pensar muito, né, porque talvez as pessoas não sabem que hoje tudo, quando você vai no hospital, é tudo, né, calibrado e relacionado ao nome, né, e aí vem também essa lei de proteção de dados. Fernando, como que você vê todos esses dados, né, que, nossa, só cresce, né? Você imagina todo mundo que vai no atendimento, o prontuário da pessoa só aumentando, e esses dados são muito críticos. Como que a gente protege esses dados? Então, o prontuário eletrônico, acho que, primeiramente, acho que a gente tem que olhar quem pode acessar o prontuário. Acho que, antes de a gente pensar... Volta na identidade que você estava falando, Isso, né? volta na identidade. Antes de a gente pensar assim, qual a governança que você tem em cima dos prontuários? Acho que isso é o mais importante, né? Será que todo mundo pode ver todos os prontuários? Como é que você está tratando isso? E assim, e criar mecanismos de alerta. Então, a gente tem alguns exemplos em alguns momentos, né, que você faz, não é, porque log você vai ter de tudo. A questão é, faz sentido o médico que não é daquela especialidade ou algum, estou falando, deu exemplo do médico, mas alguém que não cuida daquele paciente ficar acessando o prontuário? Ou, por exemplo, alguém que é amigo, vamos dizer assim, a gente pode ter, por exemplo, um conflito de interesse. Sim, alguém muito conhecido dentro do hospital, infelizmente, está lá se tratando. Poxa, olha, fulano está se tratando aqui dentro. Então vai criar curiosidade, pô, por que ele está se tratando? Então acho que isso é uma coisa que você tem que ter o quê? Famosos alertas, né? Poxa, não estou colocando que a pessoa é uma pessoa VIP, uma pessoa exclusiva, que você tem que anomalizar ela. Não, não é isso. A questão faz sentido essa pessoa ter acesso. Isso, né? Então acho que entra o lance da governança antes mesmo, e você criar essas triggers, esses gatilhos, esses alertas, né? Então isso é um trabalho que a gente já vem fazendo no hospital, mas assim, além disso, acho que assim, a pessoa sabe que ela, se ela fizer isso, ela vai ser alertada. Então acho que quando a gente cria a cultura que, ok, você faz parte, eu sou médico, eu sou da assistência, eu sou relacionado à validação do prontuário. Poxa, eu posso entrar com um prontuário para ver qualquer pessoa. Sim, mas com qual importância? Eu sou um pesquisador, às vezes. Qual que é a importância? Meu viés é pesquisa ou meu viés é interesse pessoal? Porque você tem a fase ser humano, né? Então, acho que tem que saber diferenciar isso. Diferente, obviamente, a gente não está falando de robôs, a gente está falando exatamente de comportamento, né? Então, eu estou vendo, sei lá, alguém muito importante está internado. Por que eu estou querendo ver? Qual o viés disso? Qual que é a importância dessa informação para mim hoje? Então, é a questão de comportamento. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, Rafa, porque se a gente não tiver isso, que é a questão da governança e realmente ter algum, não vou falar vamos dizer assim, uma advertência, mas algum alerta realmente, poxa, por que você acessou o prontuário? Então, mas tem que criar essa, a questão da dor, né? Você tem que fazer algumas pessoas passarem a dor, ser exemplos que não pode fazer tal atividade, porque não pode. Então, você tem que ser exemplo. Agora, quando você tem uma cultura que a gente vê na transformação, exatamente, não do prontuário eletrônico somente, mas global, né? Comportamento mesmo de injeção eletrônica em tudo, né? Vamos dizer assim, que o dado estava lá, mas, poxa, eu sou da TI, eu já acessava antes. Poxa, peraí, você é da TI, é uma coisa totalmente diferente. Então, esse retirar os privilégios, especialmente da TI, cara. Então, eu acho que isso é muito importante. Por que a TI tem que acessar tudo, de tudo, ao tempo todo? Então, eu acho que, assim, você tem os vínculos hoje, por exemplo, por mais que ele dê a manutenção, que ele faça alguns trabalhos, mas, poxa, quem além da TI que tem acesso a tudo, ou de alguma forma pode ter, e por que acessa, né? E aí eu faço duas divisões também, né? Porque você tem a base produtiva, que você olha constantemente, e a base não produtiva. Como é que é o meu olhar para a base não produtiva? Você sabe muito bem que, às vezes, assim, o dado não vaza da base de produção. Sim. Então, especialmente, não estou falando só em instituições hospitalares. Em todos os lugares. Então, assim, e como é esse olhar? Né? Então, poxa, da mesma forma, como é que... Eu tenho log, mas até lá já vazou, você vai fazer toda a investigação. Então, acho que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Eu acho que da importância disso, né? Então, poxa, vou citar de novo o interesse, né? Eu tenho um parente meu internado. Tipo, desculpa, e por mais que eu seja do time, de alguma forma, pode ser que eu tenha algum tipo de privilégio, cara, não tem sentido eu saber antes do médico me passar a informação. Então, acho que tem que ter esse ecossistema bem trabalhado definido na governança, especialmente na área hospitalar. Por quê? Porque às vezes você tem uma enfermeira, vou dar um exemplo de enfermeira, mas eu estou falando, alguém da assistência que tem esse tipo de acesso,
E você vai, entre ela, poxa, eu vou ligar para ela para pegar tal informação, eu vou ligar para um médico que é médico conhecido de outro médico. Então, você tem isso hoje. E é aquilo que eu falei, da segurança, né? Então, assim, dá para ver tudo? Talvez sim, mas como é que a gente vai trabalhar? Então, talvez eu acho que o próximo movimento realmente na área hospitalar seria ter essa visibilidade com esses alertas, focando mais nisso. Acho que de você garantir que o seu dado, que só as pessoas que vão tratar você, porque um hospital tem escala, né? Então Sim. 12 por 36, então hoje é um enfermeiro, amanhã é outro enfermeiro, e isso vai mudando, é natural, mas assim, como a gente lida com isso, né? Antigamente era papel físico, você vai lá, virava, mas agora não, é digital. Agora é tudo digital. É mais fácil de você comprovar que a pessoa, além de acessar, poxa, quanto tempo ela conectou, mas com qual propósito? Não, Fernando, obrigado por estar com a gente, ótima colaboração, a gente ia ficar aqui horas colocando todos os pontos, acho fantástico, aliás, a educação é para vocês, obrigado por colaborar com todos nesse tópico de saúde, que eu acho que é super, super relevante para a nossa realidade, e obrigado por estar com a gente no Cyber Talks. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, Deus. Até mais. Valeu, gente.